Procuradoria-Geral da República foi notificada pelo Supremo Tribunal Federal por volta de 10h30 da manhã. Notificada para quê? Para se manifestar sobre o conteúdo da defesa de Jair Bolsonaro, o ex-presidente, e também sobre os indícios apontados contra ele naquele inquérito novo, no qual ele já foi indiciado com Eduardo Bolsonaro por crimes como coação à justiça. E essa notificação não é só uma formalidade. Com ela, passa a valer o prazo de 48 horas dado pelo ministro Alexandre de Moraes para a PGR se manifestar. Portanto, a PGR, a partir de agora, tem até a parte da manhã da próxima quarta-feira para se manifestar. Essa manifestação é muito aguardada porque nela a PGR vai dizer se Bolsonaro descumpriu alguma medida, como ela avalia todo esse caso. O ex-presidente, por meio da sua defesa, negou ter descumprido medidas cautelares ou ter planejado uma fuga para a Argentina. A partir dessa análise, então, a gente vai ter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, portanto, até a próxima quarta-feira. Lembrando, esse é o caso do inquérito mais recente sobre coação à justiça, que teve o indiciamento na semana passada. Mas estamos aí às vésperas de um outro desfecho, de um caso que já é processo lá no Supremo, que é a ação penal da tentativa de golpe. Portanto, é nesse contexto que vai acontecer a análise da PGR, apesar de serem assuntos diferentes, existe esse contexto que vai sim ser considerado. Primeiro porque as provas apontadas no inquérito da coação de justiça são todas anteriores à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E juristas consideram que isso vai ser levado em conta porque ele já está num regime ali de restrição de liberdade, que é a prisão domiciliar. Mas primeiro vai ter a manifestação da PGR e a gente só vai saber o que vai acontecer depois disso e da decisão do ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República, PGR, tem até amanhã da próxima quarta-feira, 27, para dar parecer sobre as explicações do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao descumprimento de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. A Corte encaminhou as respostas enviadas pela defesa do ex-presidente na manhã desta segunda-feira, 25. O prazo para análise da PGR é de 48 horas a partir da notificação feita pelo STF, realizada por volta das 10h30. Após o parecer da PGR, Moraes deve decidir se impõe ou não novas medidas contra Bolsonaro. Na semana passada, Moraes deu prazo para que os advogados do ex-presidente explicassem descumprimentos de medidas cautelares, planejamento para a fuga do Brasil e reiteração das condutas ilícitas. Os esclarecimentos foram cobrados pelo ministro na investigação que apura suposta atuação para coagir autoridades brasileiras envolvidas na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022. A Polícia Federal indiciou Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, PL-SP, e identificou que ambos buscaram atrapalhar o processo do golpe em que Jair Bolsonaro é réu. O julgamento da ação penal, que envolve o ex-presidente e 7 réus, está marcado para começar em 2 de setembro no STF. Defesa nega descumprimentos. Os advogados do ex-presidente argumentaram que há vazios de indícios no relatório feito pela Polícia Federal. A defesa de Bolsonaro pediu ainda que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, reconsidere a prisão domiciliar de Bolsonaro. Bolsonaro está preso em regime domiciliar desde o dia 4 de agosto, por desobedecer ordens judiciais impostas pelo ministro do STF. Na resposta a Moraes, a defesa de Bolsonaro também negou que a existência de um rascunho de pedido de asilo político na Argentina no telefone de Bolsonaro configurasse possibilidade de fuga do Brasil. O indiciamento pela PF. A investigação aponta que Bolsonaro e Eduardo atuaram de forma coordenada para pressionar ministros do STF e parlamentares para interferir no julgamento da ação penal que envolve o ex-presidente. Segundo o relatório da PF, áudios extraídos do celular de Jair Bolsonaro mostram articulações com Eduardo e o pastor Silas Malafaia para intimidar autoridades e influenciar os rumos da investigação. As mensagens indicam que os investigados buscavam favorecer seus próprios interesses, incluindo evitar condenações criminais. Jair Bolsonaro e outros aliados são réus por crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Pedido de asilo político. Durante as investigações, a PF encontrou um suposto planejamento de pedido de asilo político na Argentina.
Os investigadores acharam no smartphone do ex-presidente um arquivo editável de 33 páginas com campo para assinatura de Bolsonaro. Segundo a PF, o teor do documento revela que Bolsonaro, desde fevereiro de 2024, planejou atos para fugir do país para impedir a aplicação de lei penal. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou à colunista do G1, Andréa Sadi, que o pedido foi uma sugestão recebida pelo ex-presidente em fevereiro de 2024, posteriormente descartada.